Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Leonardo Gonçalves. Eu gostaria de meditar num texto juntamente com você, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 18, vai falar uma história sobre Davi, o rei Saul. Né? Nós sabemos que Davi, logo após ele vencer o gigante Golias, que estava aterrorizando toda Israel, a popularidade, a fama de Davi se estendeu em todos os reinos. Se tornou alguém famoso, popular, alguém de confiança, alguém a qual os seus adversários deveriam temer. E Davi participa de várias campanhas, né, de batalhas. Em uma dessas campanhas ele retorna para o reino, juntamente com os soldados. E as donzelas cantam ali, como era de costume, o cântico dos vencedores. De Saul são os milhares, só que de Davi são os milhares de milhares, ou os 10 milhares, né? A mais do que Saul. Isso ali causou um sentimento de inveja e de ódio na vida de Saul por Davi, por ele ser um vencedor, um campeão, de ser bajulado, né, ali, aclamado pela população. E diz o texto ali, no capítulo 18, que o olhar de Saul sobre Davi já não era mais o mesmo. Ele muda a sua perspectiva, ele muda a sua visão, né, a sua maneira de enxergar a Davi. E tomado por um sentimento de ódio, de inveja, ele começa a tramar contra a vida de Davi. Começa a tramar contra a vida de Davi. E uma dessas tramas, de forma maligna, ele dá ordem a Davi para ir até os filisteus, um inimigo terrível, né? Para que o mesmo pudesse trazer 100 prepúcios de filisteus. Prepúcio, acho que todos nós sabemos, é aquela parte, uma pele que cobre o órgão genital masculino. E naquela época era comum, segundo a lei de Moisés, que a criança, quando nascesse, cortasse o prepúcio, um sinal de aliança com Deus. Alguns povos da antiguidade usavam desse costume também. Só que Saul queria que Davi fosse lá e trouxesse. Se fosse nos dias de hoje, seria como evidências que você fez aquele ato ou não, que comprove aquele ato ou não, né? Só que Davi, ele não arreda o pé, ele vai juntamente com os homens. Era para trazer 100 prepúcios, em sinal que realmente Deus era com ele, realmente ele fez aquilo ou não. E ele traz 200 prepúcios de filisteus. Trazendo para os dias de hoje, vão desacreditar de você. Vão fazer de tudo para te parar, para te humilhar, para desacreditar o teu ministério, a tua história, a sua aliança para com Deus. O Senhor Jesus vai dizer ali, Evangelho de João 16, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, dizendo aos discípulos, né? Mundo do Império Romano, de tudo que eles passaram, mas era para ter bom ânimo. Foi achado uns escritos, numa escavação, pergaminhos, né? Ou papiros, de uma ordem, de uma carta de Pôncio Pilatos ao Império Romano,
ao imperador, ele dando satisfação de que estava acontecendo ali no governo da Judéia. E ele relata uma suposta conspiração entre sacerdotes judeus, a insatisfação do povo a respeito de tributos. E ele escreve ali, Pôncio Pilatos, meio temerário com a sua própria vida, né? Ele dá um banquete, convidando alguns da nata hebraica ou judaica, né, para estar ali naquele banquete, e eles não foram. E ele achou estranho. E no dia seguinte ele se encontra com o sacerdote, e ele pergunta por que eles não foram ao encontro, né, não vieram ao encontro, ao jantar promovido por Pôncio Pilatos. E ele observou que o sacerdote respondeu ele de uma forma sarcástica, dizendo que a lei não permitia que ele se ajuntasse com os romanos, né? E ele deixou passar aquilo. Mas ao mesmo tempo, o Pôncio Pilatos relatou a insatisfação do povo com esses mesmos sacerdotes. Interessante essa história. E falou também a respeito de um galileu, um homem galileu, um jovem galileu, que as suas pregações eram de acordo com o sistema romano. Ou seja, ele nunca atacava o império, nunca fazia nada que desaprovasse ou que prejudicasse o Império Romano, o governo, o Estado romano. Então ele achou, o Pôncio Pilatos achou aquele homem que não sabia o nome, que era Galileu, que era o próprio Jesus, uma pessoa simples e digna, que tinha bastante afeto com a população, que o seguiam. Ele faz esse relatório. É por isso que lá, durante o julgamento, Pôncio Pilatos dá uma segunda chance, fala: eu não vejo pecar nesse homem. Mas os sacerdotes queriam. Incentivava a população a escolher por Barrabás em vez de Jesus. A população, ali, o povo escolhe Barrabás, né, que era o malfeitor, e crucificasse Jesus Cristo. Então ele faz aquele ato, né, simbólico, de lavar as mãos. Quer dizer, se somos inocentes, eu perdoei, o Estado romano perdoou, mas a religião, os religiosos, a população não perdoaram. Ali o Senhor foi crucificado. Teríamos aflições. Então o Senhor Jesus deu exemplo até na política, ao contrário que nós estamos vistos por aí. Isso aí é uma outra história que a gente vai ver em um outro vídeo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vão te perseguir, vão te humilhar, vão falar falso testemunho sobre a tua vida, mas é tudo o inimigo na vida dessas pessoas. É a inveja, é a calúnia, é a defamação. E no tempo oportuno, olha a vida de Saul, o que aconteceu no final dele, né? Isso tudo acaba. Fica firme na presença de Deus. Quando tudo diz que não, você vai ouvir a voz do Senhor no final, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.